A vida de meu pai foi completamente transformada pelos conceitos que ele compartilha nesta mensagem. Sei disso porque fui testemunha. Eu o vi lutar desesperadamente para permanecer de pé financeiramente quando um negócio que havia ido mal o deixou com uma montanha de dívidas. Testemunhei a saúde dele definhando enquanto se preocupava cada vez mais e ficava doente de estresse. A negatividade que rondava nossa casa afetou a mim e a toda a família, à medida que ele acreditava que estava derrotado. Um dia, um fazendeiro de algodão, soja e arroz, que já fora bem-sucedido, começou a falhar ao não conseguir cultivar suas plantações, tornando improdutivo o que outrora havia prosperado. Mas eu também estava presente no dia em que dois estranhos lhe deram um pequeno livro que transformou nossa família para sempre. Enquanto ele lia que aquilo no que você acredita e aquilo que você diz determina seu resultado, ele começou a estudar a palavra de Deus para ver se ela era realmente verdade. O que ele descobriu na Bíblia levou-o a começar a declarar as promessas de Deus em voz alta e torná-las pessoais para si. Ele chamou isso de fé e confissão. Não confissão de pecados, como se supõe de maneira geral, mas a confissão de quem você é em Cristo e do que Ele fez. Enquanto ele falava com a dívida para que ela fosse paga e desaparecesse, vi coisas impressionantes acontecerem e a dívida diminuir. O corpo dele respondia enquanto ele declarava cura sobre ele. Choveu sobre as plantações e elas cresceram e produziram mesmo na seca. Ele começou a compartilhar essas verdades e a vida de outras pessoas também foi transformada. Por fim, ele parou de cultivar a terra e passou o restante da vida ensinando as boas novas. Os livros da série O Poder Criativo de Deus venderam cerca de 6 milhões de exemplares até hoje. Muito disso se deve aos milhares de pessoas que adquirem exemplares extras para dar de presente aos outros, como aqueles dois estranhos que deram aquele pequeno livro ao meu pai, Charles Capps, e transformaram a vida dele. Os princípios contidos nesta mensagem se baseiam no poder da palavra de Deus à medida que você a declara e a verbaliza de coração. A transformação da vida de Charles Capps foi uma progressão ao longo do tempo, assim como a sua também será. Anime-se, as coisas realmente mudam quando você aplica a palavra à sua vida. Que o melhor de Deus seja seu. Annette Capps, filha de Charles Capps. O poder criativo de Deus funcionará para você. A Grande Confissão. Autor Charles Capps. Narração Adailton de Jesus. O cristianismo é chamado de a Grande Confissão. Mas a maioria dos cristãos que são derrotados na vida são assim porque acreditam e confessam as coisas erradas. Eles têm falado as palavras do inimigo e essas palavras os mantêm cativos. Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz: Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. As palavras cheias de medo o derrotarão. As palavras são a coisa mais poderosa do universo. O homem é um ser espiritual, muito capaz de operar no mesmo nível de fé de Deus. Jesus afirmou em Marcos capítulo 9, versículo 23, Se podes, tudo é possível ao que crê. Mateus capítulo 17, versículo 20 trata da resposta de Jesus. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Marcos capítulo 11, versículo 23. Diz também, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Lei espiritual.
Isso não é teoria, isso é um fato, isso é a lei espiritual. Ela funciona toda vez que é aplicada corretamente. Esta é uma lei espiritual. Deus nunca faz nada sem dizer primeiro. Deus é um Deus de fé. Deus liberou sua fé em palavras. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Marcos capítulo 11, versículo 22. Uma tradução mais literal desse versículo diz: tenham o tipo de fé de Deus, ou a fé de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 nos diz literalmente para sermos imitadores de Deus, como os filhos imitam seus pais. Para imitar Deus, você precisa falar como Ele e agir como Ele. Ele não lhe pediria para fazer alguma coisa que você não é capaz de fazer. Jesus atuava nos princípios de fé de Marcos capítulo 11, versículo 23 e Mateus capítulo 17, versículo 20, enquanto ele estava na terra. Ele falava ao vento e ao mar, ele falava aos demônios, ele falava à figueira, ele falou até a homens mortos. O vento, o mar, a árvore, os demônios e até os mortos foram obedientes ao que ele disse. Ele atuava no tipo de fé de Deus. Deus é um Deus de fé. Deus liberava sua fé em palavras. Jesus estava imitando seu Pai, tendo os mesmos resultados que ele. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Esses princípios de fé se baseiam em leis espirituais. Eles funcionam para todo aquele que aplicar essas leis. Você os coloca em movimento pelas palavras da sua boca. Você quer realmente que todas as coisas negativas que tem confessado aconteçam? Você acredita que essas coisas virão a acontecer? Se Jesus se aproximasse de você pessoalmente e dissesse que a partir de hoje tudo o que você disser acontecerá exatamente como você disser, isso mudaria seu vocabulário? Acredito que sim. Ligando e desligando. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Salmos 119, versículo 89 nos diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O que Deus disse já está estabelecido. Agora só depende de você. O que você vai dizer a respeito disso? Deus não vai alterar o que ele disse. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmos 89, versículo 34. As palavras de quem você vai estabelecer na terra? O poder para ligar e desligar está na terra. Palavras faladas. As palavras faladas programam seu espírito, coração, para o sucesso ou para a derrota. As palavras são receptáculos, elas carregam fé ou medo e produzem segundo a sua espécie. E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem mais rapidamente quando você se ouve citando, falando e dizendo as coisas que Deus disse. Você receberá mais prontamente a palavra de Deus no seu espírito ao ouvi-la saindo da sua boca do que se ouvir da boca de outra pessoa. Viva na autoridade da palavra de Deus. O Espírito de Deus falou comigo com relação a confessar a palavra de Deus em voz alta. Quando você pode se ouvir declarando a palavra, ele disse: esta é uma aplicação científica da sabedoria de Deus à constituição fisiológica do homem. Isso funciona graças a Deus. O corpo de Cristo precisa começar a viver na autoridade da palavra, pois a palavra de Deus é poder criativo. Esse poder criativo é produzido pelo coração, formado pela língua e liberado pela boca em forma de palavras. Em agosto de 1973, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: se os homens acreditassem em mim, longas orações não seriam necessárias. Apenas declarar a palavra trará o que vocês desejam. Meu poder criativo é dado ao homem em forma de palavra. Parei por algum tempo com meu trabalho e dei ao homem o livro do meu poder criativo. Esse poder ainda está na minha palavra. Para que seja eficaz, o homem precisa declarar a palavra com fé. Jesus falava a palavra
quando estava aqui na terra com seus discípulos, exercendo o seu ministério. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.